Como acertar 90% em língua portuguesa? Bom, você deve estar pensando aí, mais um idiota aí com promessinhas enlatadas para me enrolar e vender um curso. Bom, não vou te enrolar, ofereço aqui alguns cursos que eu tenho parceria, mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo aqui é te fazer realmente conseguir um bom rendimento em língua portuguesa. E por que 90%? Porque atingindo 90% você praticamente está dentro de todos os concursos. E se você é assim como eu, vi uma certa dificuldade. Eu já passei no concurso que eu queria passar, né? Mas quando eu estudava eu tinha ainda tenho uma certa dificuldade em língua portuguesa. Então tudo que eu tô falando aqui são dores que eu passei. Eu entendo o que você tá passando. Eu sei o que é você vai lá, faz um teste, se mata estudando, quando vê acerta 50%, 40% da prova de língua portuguesa e se assusta. Nossa, não sei nada. E eu tô aqui para te ajudar, porque eu tirei boas notas em língua portuguesa porque utilizei essas técnicas que eu vou te falar agora. E não são técnicas mágicas, nem mirabolantes, nem nada extraordinário. São coisas simples que você, entendendo esse passo a passo, você vai ver que vai ter resultados bem melhores. Antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer o meu projeto de desconto nos melhores cursos preparatórios. Estou deixando o link na descrição. E se você achar algum desconto legal aí, me manda que eu estou organizando esses descontos para você conseguir economizar de verdade. Inclusive tem desconto aqui numa dos melhores professores de língua portuguesa. A gente vai deixar isso para o final, que é a Flávia Rita. Mas vamos lá, o que veremos nesse vídeo? Primeiro a gente vai ver a melhor estratégia para ter os melhores resultados. Tem duas estratégias para estudar língua portuguesa. E eu vou mostrar melhor porque depende de algumas situações, a gente tem que escolher uma ou outra. Depois a gente vai falar sobre o estudo voltado para a banca. Uso da gramática, uma pergunta comum. Devo ou não devo comprar gramática? Vou te responder essa pergunta também. Como melhorar a interpretação de texto, só que é muito importante. Muitas pessoas, inclusive eu, tinha dificuldade em interpretação. Eu vou te explicar aqui como acabar de vez com este problema. A ordem correta, não sei se bem correta, mas uma ordem mais eficiente de estudo da língua portuguesa, uma ordem que vai fazer melhorar o seu aprendizado, vai te dar uma base, você vai conseguir resultados melhores voltados para concurso. Melhores cursos e livros específicos para concurso, vamos falar sobre alguns. E vamos falar o que mais cai em língua portuguesa, o que você tem que estudar para concurso de níveis médio e níveis superior. Vamos lá? Bom, vamos conversar falando sobre a melhor estratégia de estudo de língua portuguesa para melhores resultados. Inicialmente eu quero que você entenda que tem dois tipos de estratégia de estudo, que é o estudo tradicional, tem vários, né? Mas eu vou falar aqui especificamente de um, o estudo tradicional e o estudo reverso, ou engenharia reversa que chamam. No estudo tradicional você começa pela teoria, depois você vai resumos, mapas mentais, etc., revisões, depois você vai para as questões de concurso, aí o seu estudo tradicional. E muitas pessoas criticam esse estudo tradicional por dizerem que ele é muito lento e vendem até promessas mirabolantes de que você vai passar utilizando o método deles, que nada mais é que o estudo reverso, que você começa pelas questões, das questões você faz seus resumos e mapas mentais e depois vai para a teoria. Mas cuidado! A estratégia do estudo reverso, sim, ela é uma das melhores estratégias de estudo, mas ela também é uma das que mais fazem pessoas... Você não tem ideia quantas pessoas desistem de estudar por causa disso. Por quê? Essa estratégia de estudo reverso só serve para quem já tem uma base, para quem já tem algum conhecimento. Então, se você é mais ou menos bom em língua portuguesa, se você já tem uma base, vá para o estudo reverso, você vai ter bons resultados. Mas se você não tiver essa base, simplesmente você vai ficar frustrado, não vai entender nada, vai ficar perdido, vai desistir. A maioria desiste do concurso, a menos que seja muito teimoso, mas acaba trocando o método para o estudo tradicional. Bom, e como a gente descobre se tem ou não tem essa base consolidada em língua portuguesa? Bom, eu diria que 20% das pessoas, então, de cada 100 pessoas que vê este vídeo, 20 tem essa base e 80% não tem. Então já parte da ideia que se você é um ser humano comum, que estudou língua portuguesa lá no ensino médio, deu uma olhada para o vestibular, você está nesses 80%. Então é mais provável que você não tenha essa base do que tenha essa base. E como você vai saber se tem ou não tem? Tem uma maneira bem objetiva. Você pega uma prova parecida com a que você quer fazer, ou um simulado, ou algo assim, de preferência da mesma banca, empresa que está organizando o concurso que você deseja, ou algo parecido, e veja o seu resultado. Se você acertar mais de 70% das questões, você tem essa base e você já pode ir para o estudo reverso. Agora, se você acertou menos de 70%, você precisa consolidar aí essa base. Isso aqui
Olha, acertei 68, isso não é regra, você vai sentindo. A gente não está tratando aqui de matemática, né? Vai sentir, acertei 68, vou começar pelo estudo reverso. Sentiu que está indo mal? Volta ali para o estudo tradicional. Ou não, acertei 80, fui para o estudo reverso. Nossa, mas tá me desmotivando, não estou me sentindo mal. Volta para o estudo tradicional. E onde conseguir essas provas? Você consegue no PCI Concurso, você baixa as provas e os gabaritos, e os grandes cursos preparatórios, estratégia, grande, tudo tem banco de provas e bancos de questões, tem alguns aí grátis aí na internet, de repente pede até para o ChatGPT para elaborar um simulado semelhante, sabendo usar, ele pode te ajudar. E aí, uma dúvida comum, Wagner, eu quero aprender língua portuguesa, uma dificuldade, o que eu faço? Minha sugestão é: primeiro pare, respire e entenda a sua dificuldade. Você tem que ter em mente que o estudo voltado para concurso é muito diferente do estudo acadêmico da língua portuguesa. Você entender profundamente língua portuguesa é uma faculdade inteira, mestrado, doutorado, PhD. Então, não tem como você dominar tudo. E a gramática, a maioria delas, é voltada para a parte acadêmica, é voltada para os estudiosos da língua portuguesa, para os doutores, para os mestres em língua portuguesa. Então você vai ter que tentar entender que você vai ter que entender que o concurso ele é muito, mas muito diferente do estudo acadêmico da língua portuguesa. Então eu não recomendo que você compre uma gramática, quer dizer, pode comprar, mas não recomendo que você estude por gramática. Eu já fiz essa besteira, por isso que eu tô falando. Eu peguei ali essas gramáticas mais famosas, fui lá fazer exercício, quando eu vi não tinha nada a ver com a prova. Se você verificar, as gramáticas não tem nada a ver com as provas de língua portuguesa, porque você tem que ter e a gente já vai falar para isso, um estudo voltado para a banca, porque também já vamos ver, tem banca que nem pede determinados assuntos, e você fica ali estudando, fazendo exercícios enlouquecidamente, sem um resultado bom para a prova. Você vai perder muito tempo é um buraco sem fundo, né? Você pode se aprofundar em língua portuguesa eternamente e você precisa estudar outras disciplinas também. Minha sugestão é que você procure bons cursos preparatórios e ao final desse vídeo eu falo, mas isso não impede que você compre uma gramática para consulta, principalmente as voltadas para concurso. Uma gramática que numa eventualidade você vai lá e consulte. Então, resumidamente, pode comprar gramática, mas não estude exclusivamente por ela, ok? Tradicionalmente, as bancas, a maioria das provas de concursos de língua portuguesa, 30% ali é pura interpretação e as outras partes gramaticais muitas vezes misturam interpretação. Então, e você vai precisar de interpretação de texto para tudo, para direito, para qualquer disciplina do concurso. E muitas pessoas têm dificuldade de interpretação porque, infelizmente, o nosso ensino não é muito bom. E temos que ter estratégia para aprender a interpretar texto. Então, basicamente, você tem que entender, primeiro eu preciso dar esse pano de fundo para você, que nós temos 3 tipos de vocabulários, tá? Nós temos o vocabulário ativo, que é o que você fala no dia a dia, o passivo, que é aquele que você ouve e entende, ou você lê e entende, o ativo você escreve também, e o desconhecido que você não tem ideia, nunca ouviu, ou se ouviu não faz nenhum sentido para você. E para você compreender bem um texto, para fazer sentido na sua cabeça, tem que ser vocabulário ativo. Até o vocabulário passivo que você entende, ele não cai bem. Muitas vezes você não compreende muito bem aquele conceito. Então, quando você está lendo um texto e ele tem muito vocabulário passivo e muito vocabulário desconhecido, você tem uma certa dificuldade de interpretar esse texto. E as bancas sabem isso. Elas enchem os textos com palavras difíceis para criar este problema para você. Mas você, com o tempo, conhecendo a banca, você vai ver que eles costumam repetir as mesmas palavras também. Isso é bem interessante, né? Então, o que você tem que fazer? Para o texto fazer sentido, você tem que parafrasear. E o que é parafrasear? É, de alguma forma, traduzir aquele texto de uma linguagem passiva ou desconhecida para uma linguagem ativa. É escrever, ou falar, ou resumir, ou esquematizar com suas próprias palavras. No início, você vai ter uma certa dificuldade de parafrasear. Por quê? Porque não está acostumado, vai demorar. Com o tempo você vai ver que vai acelerar, quando você vai estar parafraseando até na cabeça, assim, sem nem precisar nenhum tipo de anotação. Aí eu vou pegar aqui um texto e vou dar um exemplo, como eu faria isso, né? Peguei aqui um texto: a sombra da noite caiu e o sicário se preparou para cumprir seu contrato, sabendo que suas ações causariam medo e caos na cidade. É um texto chato, pesado, e tem essa palavra sicário que eu sei passivamente, talvez é a primeira vez que eu utilizei essa palavra, né?
que é um matador de aluguel. Então o que eu fiz? Eu peguei esse texto, estou lá na prova, olha, eu vou reescrever, vou parafrasear esse texto com o meu vocabulário ativo. Como eu farei isso? Quando anoiteceu, porque a noite caiu, eu não costumo utilizar, a noite caiu, eu não costumo utilizar esse tipo de linguagem. Então quando anoiteceu, não utilizo o sicário. O matador de aluguel se preparou para matar, porque cumpriu o contrato, nada mais é que se preparou para matar, sabendo que isso causaria medo e causa ansiedade. Então eu peguei esse texto pesado, que cai pesado no meu cérebro, que dá um nó, é chato, e transformei numa linguagem fácil. Quando anoiteceu, o matador de aluguel se preparou para matar, sabendo que isso ia dar causa ansiedade. É uma coisa simples. Mas se você ler isso aqui, pode causar uma certa dificuldade para você interpretar. Então minha sugestão, a partir de agora, questões de interpretação, comece a parafrasear. Então é importante você entender que as palavras precisam encaixar, tem que bater certinho. Se não faz muito sentido, é muito provável que você erre aquela questão de interpretação, porque ela não caiu redonda, ela não fez muito sentido. Então toda vez que você se deparar com textos densos, com palavras complexas, você não precisa fazer toda a prova de língua portuguesa parafraseando, mas quando textos densos, provas complexas, questões que você olha aquilo, que chato, você pode fazer isso porque as palavras têm que encaixar. Nós temos 3 métodos de parafrasear. O meu preferido é o terceiro, que é o esquema, né? Mas você pode começar com um resumo, que é você resumir ali os principais pontos, né? Que seria no caso aqui do nosso pequeno texto, anoiteceu, o matador de aluguel se preparou para matar e causou medo e causa ansiedade. Aqui um texto pequeno já é meio resumido, né? A resenha, além de ela é um pouco mais complicado fazer numa prova, mas você, além de escrever com as suas próprias palavras, você tem, por que ele está falando isso? Porque dependendo de como a banca pede, você tem que entender o que tem por trás, inferir algumas coisas. Então, por quê? Quais as qualidades? Quais os defeitos? Você tem que fazer uma análise mais quase geral do texto. Isso seria uma resenha, eu acho pouco útil. Algumas bancas exigem isso, mas a maioria não. O que eu gosto muito é o esquema. O que é o esquema? Você faz em tópicos e subtópicos, fazendo hierarquia, né? Isso é dentro disso, isso é dentro daquilo, volta para cá, para ver como as coisas se encaixam. Sempre fiz provas utilizando esse método. Daí você escreve lá, matador de aluguel, preparou para matar, casou causa da cidade, e daí vai fazendo outros tópicos assim por diante. E é o meu preferido o esquema. E se você vai fazendo isso, no começo vai ter uma certa dificuldade, vai demorar um pouquinho, com o tempo você vai ver, você vai estar resolvendo melhor e mais rápido todas as provas de língua portuguesa na parte de interpretação. Agora que já estudamos qual a melhor estratégia aí, se você vai utilizar o estudo tradicional ou um método reverso, já verificamos se você deve ou não deve comprar uma gramática, já verificamos como interpretar texto e falamos bastante sobre parafrasear, qual a melhor ordem de estudo para concursos públicos em língua portuguesa. Bom, e aqui eu quero pedir licença para você, dizendo o seguinte, isso aqui é uma sugestão, caso você pode não concordar. É uma ordem voltada para concurso, não para a área acadêmica. Pensando como as bancas esquematizam as provas de língua portuguesa. Então, depois a gente já vai falar sobre isso. Você começa por morfologia, sintaxe, concordância, colocação pronominal, regência, crase, pontuação e, se sua banca pedir, ortografia e acentuação. Vamos já conversar rapidamente sobre isso. Morfologia é meio que as características gerais da língua. Você precisa dessa base para conseguir entender tudo. Você precisa entender o que é um adjetivo, o que é um verbo, sua natureza, se é regular, irregular, pronomes, preposições. É uma etapa pesada e uma das mais pesadas, mas é como você dá nome aos bois para depois conseguir entender melhor como que funciona a língua portuguesa como toda. É meio você caracterizar as coisas, dar nome de cada coisa, o que é isso, o que é aquilo, aquilo outro. E assim, às vezes nem cai esse tipo de coisa na prova, mas você precisa entender isso para continuar entendendo as demais etapas da língua portuguesa. Muita gente pula, não se aprofunda nisso. Então, comece por aqui, é denso, um bom curso preparatório vai começar por aí também. Entendendo isso, você vai para a segunda parte, que é muita coisa, né? Sintaxe. Sintaxe é mais ou menos como que funcionam as relações entre as diversas partes da língua, né? O que é um sujeito, objeto direto, objeto indireto, os complementos, o que é uma adjunta adnominal. Então, como eles se relacionam. É como você mistura todos esses ingredientes da língua portuguesa. Seria a sintaxe, uma parte pesada também, mas importante.
Depois você vai entender concordância, que nada mais é tem que concordar em gênero, número, grau, etc. São as relações entre palavras. E as bancas utilizam muito concordância, afastando o sujeito muito do predicado e parecendo que a concordância está correta. Então você tem que cuidar e saber o esquema. Olha, o sujeito está aqui, o predicado está lá, às vezes eles invertem, você tem que entender isso bem. Por isso que você tem que entender o que é morfologia, o que é sintaxe, porque a concordância não é difícil, mas as bancas tornam isso difícil embaralhando ali os elementos. Colocação pronominal é importante porque você precisa entender como os pronomes, eu vou dar aqui uns exemplos, anotado aqui, me, te, se, o, lhe, nos, vos, os, as, lhes, ocupam em relação ao verbo na frase. É basicamente isso que você tem que fazer, então o pronome ele vai substituir ali algumas palavrinhas e você tem que saber como que isso é substituído, porque as bancas pedem. Depois nós temos a regência, que nada mais é as relações entre as palavras e os seus complementos, preposições, alguns verbos, algumas palavras exigem alguns complementos e você tem que entender, e a banca costuma cobrar os mesmos verbos, as mesmas palavras, né? Então você precisa entender que preposição ou que palavrinha aquele verbo ou aquela palavra exige. Por fim, crase, que é o azinho lá, que você tem que saber se vai ou não vai com acento. Ele é fácil, mas exige um pouco de tempo. E depois você precisa aprender pontuação por último, porque você vai ter que entender tudo anteriormente para saber se precisa ou não precisa, principalmente sintaxe ali, se precisa ou não precisa de pontuação. E somente se a sua banca exigir ortografia e acentuação, que a maioria não cobra isso ou cobra muito pouco, não vale a pena perder muito tempo com isso. Siga essa sequência que ela é a base para o concurso público. Repetindo aqui só para você lembrar, comece com morfologia, sintaxe, depois concordância, colocação pronominal, regência, crase e pontuação e por fim, se seu concurso pedir, ortografia e acentuação. Isso aqui é muita coisa, eu sei que eu botei, mas é só uma ordem para você seguir. E agora a gente vai ver o que mais cai em concurso de nível médio e superior, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as bancas, o que cada banca mais pede, e depois vamos falar sobre os melhores cursos preparatórios. Nível médio, deixa eu clicar aqui que eu acho que fica maior, ficou, né? O que cai? Tipologia textual, que é dissertação argumentativa e suas características, daí coesão e coerência, pronomes e conjunções, emprego e colocação de pronomes pessoais, demonstrativos e relativos, verbo, voz verbal, emprego de tempos e modos verbais, conjunções e preposições, sintaxe, período simples e composto. Eles gostam muito da partícula se e que, a C principalmente a passivadora indeterminada e que principalmente conjunção integrante pronome relativo. Pontuação costuma cair, né, principalmente vírgula e concordância verbal e regência. Agora, nos concursos, vamos lá, de nível superior, também de tipologia textual, que daí é dissertação argumentativa e suas características, coesão e coerência, pronomes e conjunções, emprego e colocação dos pronomes pessoais, demonstrativos e relativos, verbos, conjugação, correlação verbal, voz verbal, emprego dos tempos e modos verbais, conjunções e preposições, sintaxe, principalmente período composto, também pede a partícula se e a que, a passivadora indeterminada, e a que principalmente a conjunção integrante pronome relativo, pedem vírgula também, concordância verbal, regência e costumam pedir bastante crase. Isso é o que a maioria dos concursos pede, então é o mínimo que você precisa estudar. Não precisa estudar o resto? Não, mas é o mínimo que você precisa dominar. E aqui a gente vai conversar sobre a banca. A banca nada mais é do que a empresa que organiza o concurso e elas costumam repetir o estilo de prova, até porque é o mesmo professor. E aquele professor que fez essas provas, ele gosta das mesmas palavras, ele gosta dos mesmos verbos. Então você tem que fazer exaustivamente as provas da banca. E as bancas costumam pedir mais algumas características e a gente já vai ver. Esse aqui é um estudo do Gran Curso Online, eu estou deixando o link na descrição do YouTube, se você está vendo esse vídeo no YouTube, e ele é um estudo muito bom que não fala só de língua portuguesa, fala de outras características, de outras matérias. Mas vamos começar aqui pela FCC. O que é de alta relevância, que a FCC costuma cobrar muito? Compreensão, interpretação e reescritura de texto, em tipologia textual. Eles costumam cobrar concordância verbal e nominal bastante, verbo bastante, costumam cobrar muito pontuação e relações de coordenação subordinada entre termos da oração. Então isso aqui você tem que dar muita atenção se você está estudando para FCC. Também regência verbal, nominal e crase e menos ali semântica, coesão e coerência, pronomes, morfologia e ortografia praticamente não cobram. Então se você está estudando para FCC, não precisa dar tanta bola para ortografia. Agora a FGV, concordância verbal e nominal, eles dão
muita atenção, pontuação, daí semântica, o resto é um pouquinho menos, né? Coesão, coerência, morfologia do verbo. Vou deixar aqui para você dar uma olhadinha, mas dá uma olhadinha que aqui, ó, conjunção quase não cai, ortografia quase não cai, e pronomes e colocação pronominal também quase não cai. E por fim, a Sebrasp, temida de muitos, né? Ela dá muita atenção para compreensão, interpretação e reestrutura de textos, semântica, coesão e coerência, sintaxe, relações de coordenação e subordinação entre os termos da oração, e ortografia também não dão muita bola. Então é interessante você ver que algumas bancas nem perca talvez seu tempo estudando ortografia, porque vai demandar muito tempo. E esse material eu estou deixando aqui no link da descrição, que ele é gratuito. Estou deixando o link para você conseguir o material, né? E por falar em material, vamos falar sobre alguns cursos preparatórios e livros, né? Cursos preparatórios, primeiro, uma conhecida aí de todo mundo, né? A professora Flávia Rita. Tem cupom de desconto nela lá no site, estou deixando no link da descrição também. É uma das melhores, trabalha redação, trabalha língua portuguesa, ela é para concursos, ela é a mais conhecida. Aí nós temos os cursos preparatórios, aí tem o professor Cleiton Natal do Gran Curso, muito conhecido também, e os cursos do Gran Individual eu tenho 30% de descontos, que eu pedi para eles me deram, e tem 40% na assinatura, também lá no esqueminha dos descontos. E no Estratégia, tá aí a professora Adriana Figueiredo, famosona também de Estratégia, tem outros professores de língua portuguesa, mas é um curso preparatório muito bom também. São esses três que eu recomendo, a professora Flávia Rita, Gran e Estratégia. São os que eu assino embaixo, sei que você vai estar em boas mãos e tem cupom de desconto de outros também lá, é que esse aqui eu assino embaixo. Livros complementares, é o que eu digo, eu recomendo você estudar por um curso preparatório, mas você pode ter livros complementares. A Gramática para Concursos Públicos, do Fernando Pestana, é um clássico, tem bastante questões comentadas, exercícios, é interessante, mas depois de você ter uma base ali em língua portuguesa. Temos também Português Descomplicado, da Flávia Rita, aí, famosa também, muito bom esse livro. E por último, eu vou deixar aqui do Pablo Jamil, que Português Sistematizado também, que é bem interessante. Bom, era isso que eu ia dizer, resumindo aqui o que eu falei para você acertar 90% em língua portuguesa. Escolha a estratégia certa, se você já tem uma base, escolha aí o estudo inverso ali, ou a engenharia inversa. Se você não tem base, comece estudando pela teoria, comece pela base teoria, acertando 70% do seu simulado da prova semelhante, você já sabe se tem base ou não. Depois a gramática e cursos e esses livros complementares são complementares, você deve começar com um curso preparatório mesmo, de preferência voltado para o seu concurso e para a sua banca, porque vai ser mais direcionado, você não vai perder seu tempo com coisas que aquela banca não costuma cobrar. Você tem que aprender a interpretar texto, e a melhor forma de aprender isso é aprender parafraseando, transformando vocabulário passivo e vocabulário desconhecido e vocabulário ativo, e como as bancas costumam utilizar as mesmas palavras, com o tempo você vai dominar as principais palavras das bancas. Mostrei para você também uma ordem ideal do estudo ali, a ordem de estudar a língua portuguesa voltada para concurso. Mostrei também que algumas partes, como ortografia, talvez nem vale a pena, dependendo do seu concurso, estudar. Falamos sobre o que mais cai nas bancas FCC, CESP, Sebrasp, né? Não é mais CESP, Sebrasp e FGV, e o material está no link da descrição. Falamos sobre os melhores cursos preparatórios, aqueles que eu indico, com links de cupons na descrição para você conseguir. E também, por fim, falei sobre esses livros aqui que são topzão aí na área de concurso. Tenho certeza que eu sei que o que eu falei aqui não é fácil de fazer, mas você fazendo, logo logo você vai estar chegando aí nos 90%. Depois volte aqui para comemorarmos. Abração e sucesso!